Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Bruno Cardoso. Olá, muito boa tarde. Chegamos com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa de rádio brasileiro exclusivo sobre rugby, aqui na Rádio Estação Web, nesta sexta-feira, 29 de novembro. Levamos ao ouvinte um pouco do esporte que amamos pelo Brasil e pelo mundo, com clareza, simplicidade, interação e informação. Desde o bairro Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo. Estamos na www.radioestaçãoweb.com.br. Hoje, comigo, Bruno Cardoso, substituindo Virgílio Neto, agora com esses destaques. Estação Rugby Clube. A participação do Brasil no Circuito Mundial de Feminino Sevens. Grua vence a terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens. Os vencedores da primeira etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. Resultados pelo Brasil e pelo mundo, jogos do fim de semana e o que tem na TV e muito mais. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco pelo facebook.com/rugbyclube e responda: onde está Virgílio Neto? Existe também o nosso blog rugbyclube.wordpress.com. E para mais informações através dos nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Vamos por uma pausa e voltamos em seguida. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Estamos de volta com Estação Rugby Clube. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com Rádio Estação Web. E também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja também pela nossa página no Facebook, facebook.com/rugbyclube. E o quiz Sulbeck da semana passada não teve vencedor, mas o quiz segue com a mesma pergunta. Na história, quantos escoceses foram capitães do Lions? De novo, na história do Lions, combinado inglês, escocês, galês e irlandês, na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram capitães? Se souber, mande a resposta do quiz Sulbeck para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa do nosso programa. Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E hoje a gente está aqui com o Rodrigo dos Reis. E aí, Rodrigo, tudo bem? Opa, tudo bem. Já sabe quantos escoceses foram capitães aí do Lions? Mais uma vez, não tenho a mínima ideia qual é a resposta do quiz do Sulbeck. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. E vocês do rugby, tem uma banda, o pessoal do seu time faz um som? Mande e peça então a sua música para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. A participação do Brasil no circuito mundial de feminino. A seleção brasileira estreou ontem na primeira etapa do circuito mundial, que está sendo disputada em Dubai, nos Emirados Árabes. O Brasil está no grupo C com Canadá, França e Austrália. No primeiro jogo contra a Austrália, derrota por 38-5. Já contra o Canadá, empate no último lance, empate do Canadá por 12-12. Na última partida, contra a França, vitória brasileira por 12-7. E hoje, na sexta-feira, acontecem as finais da competição. A segunda etapa acontece em Atlanta, nos Estados Unidos, dias 15 e 16 de fevereiro de 2014. E na sequência, a terceira etapa do Circuito Mundial Feminino acontece no Brasil, dias 21 e 22 de fevereiro. O Brasil viajou para Dubai com Ana Balestre, Binha, Carla, Edna, Daniela Teixeira, Júlia, Karina e Luísa, Mari Ramalho, Paulinha, Raquel e Thaís. O Seven de Dubai tem toda a cobertura do Band Esportes. Estação Rugby Clube. Terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, GRUA é campeão. E o grupo de rugby da Universidade do Amazonas, o GRUA, tornou-se campeão da terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, disputado no último final de semana no campus da Universidade Federal do Amazonas. Nas semifinais, o GRUA passou pelo Corumbá por 31-5, enquanto Porto Velho venceu Parintins por 40-10. Na grande decisão, o GRUA venceu Porto Velho de Rondônia por 26-19. O GRUA será representante da região norte do país no BR Sevens, dias 21 e 25 de dezembro em Dayatuba, em São Paulo. E aí, Rodrigão, já temos um representante do Brasil Sevens. Importante, né? Um representante do extremo ainda, né? Acho que vai ser uma boa oportunidade da gente ver o nível técnico do pessoal lá do Amazonas, saber a que pé anda o rugby por lá, né? A gente vai para um breve break aqui no Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer
para a entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Estamos de volta com Estação Rugby Clube. Mande sua mensagem para o nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. E também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja também pelo nossa fanpage, facebook.com/rugbyclube. O Quiz Sulbeck da semana passada não teve vencedor, mas o Quiz Sulbeck dessa semana mantém a pergunta. Na história, quantos escoceses foram capitães do Lions? De novo, na história do Lions, combinado entre ingleses, escoceses, galeses e irlandeses, na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram capitães? Pois bem, se sabe, mande a resposta do Quiz Sulbeck para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva a camisa do programa. Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir um som, uma música para ser tocada aqui no nosso programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música. Rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. E se você do rugby tem uma banda, o pessoal do seu time faz um som, mande e peça então a sua música para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. Os vencedores da primeira etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, recebeu no último final de semana a primeira etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. Uma verdadeira festa, um clima muito bacana na Associação Atlética Rondônia. No adulto, o Farrapos levou a melhor ao bater o Serra, por 29-12. No feminino, o Charrua tornou-se campeão ao vencer o San Diego. Os dois clubes se enfrentaram também na categoria juvenil, mas aí com vitória do San Diego. Agora a gente vai ouvir uma entrevista com o presidente da Federação Gaúcha de Rugby, Nilson Taminato, que foi feita com exclusividade pela jornada Ovalada da Rádio Estação Web, que transmitiu as finais ao vivo nos 2 dias. Confere aí. Nilson, com relação ao ano passado, foi um torneio sensacional. Qual foi a evolução do Circuito Gaúcho dessa primeira etapa de 2012 para de 2013? Na federação a gente sentiu uma grande diferença em 2 aspectos, tanto na parte de organização quanto a parte técnica dentro de campo, Virgílio. A gente sentiu que os times se prepararam e especificamente para o Seven, ou seja, tivemos jogos muito bons, tá? E com relação na parte administrativa, o que aconteceu? O diretor técnico, que foi o Daniel, organizou muito bem, com muita antecedência esse circuito e muito bem executado, e por esse motivo dou os parabéns pro Brumers, tá? Então acho que assim, em termos de qualidade, estamos muito bem, é o primeiro, terminamos muito bem, vamos para a Estrela, próximo final de semana. Perfeito, Nilson. E expectativa agora, os planos, os trabalhos para 2014? A gente, tudo bem, tem mais 2 etapas, mas a gente está no final do ano já, 2014 está aí à porta. Quais são os planos para 2014 dentro da federação? Olha, para 2014 nós vamos ter uma nova gestão, tá? Vamos ter eleição até o ano no final de semana que vem em Estrela, mas de qualquer forma a gente já
a federação já trabalhou o planejamento estratégico, já está definido, vamos apresentar em assembleia, já tem o calendário com muita antecedência para os clubes se organizarem, buscarem patrocínio. Então assim, vamos manter o formato de primeira, segunda e terceira divisão. Na primeira divisão subimos um clube, serão 6 times, com a subida do Centauros de Estrela. Na segunda divisão, 4 times, com a subida do Planalto da terceira para a segunda divisão, né? E a terceira estamos fechando até o final do ano, quem vai participar, quem não vai participar, tá? Isso da parte do masculino. Muitas novidades no juvenil, que esse é o nosso foco agora, categoria de base, e o feminino também vai seguir os festivais, mas prevemos uma organização melhor no campeonato delas também. Perfeito, Nilson. Muitíssimo obrigado aí por comparecer aqui e dar essas palavras aqui pra gente. Eu que agradeço e parabéns pelo teu programa, Virgílio. Tá aí a entrevista do presidente da Federação Gaúcha de Rugby, Nilson Taminato. A próxima etapa acontece neste final de semana em Estrela. E a terceira e última etapa acontece no dia 7 e 8 de dezembro em Bento Gonçalves. Rodrigão, alguma surpresa na primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Sevens? Eu acho que a surpresa nessa etapa ficou por conta do Serra, né? Teve bons resultados, chegou à final com o Farrapos. Se não me engano, foi a única equipe que pontuou jogando contra o Farrapos nessa etapa. E tá de parabéns, realmente teve uma evolução importante aí. Queria deixar registrado também os parabéns pro pessoal do Brumers. A organização da etapa estava muito legal, muito divertido. Parabéns especial ao Lucas, que é o cara que toca ficha lá no Brumers. O Lucas Toniaso. E a Rádio Estação Web reprisa as finais dos 2 dias, de sábado, masculino, e do domingo, da final feminina e juvenil, no sábado, amanhã, às 4 horas da tarde. As finais masculino, juvenil e feminino reprisa amanhã na Rádio Estação Web a partir das 4 horas da tarde. Estação Rugby Clube. Resultados pelo Brasil. Taça das Minerações, torneio amistoso, Nova Lima Rugby, 48, Inconfidentes 12. São Carlos Sevens é um torneio amistoso. Aí a classificação geral: primeiro lugar São Carlos, segundo lugar Mastodontes de Catanduva, terceiro Piracicaba, quarto colocado Raça Ribeirão e quinto colocado Locomotiva Araraquara. Jogos abertos do Paraná. Final masculino: Maringá 33, Cascavel 12. No feminino, Toledo foi o campeão. Copa ABC. Tiranos perdeu para o Palestra Templários por 67-3. ABC venceu Armada por 56-5. Estação Rugby Clube. Resultados pelo mundo. Giras. Irlanda, muitos aí consideraram esse jogo aí, Irlanda e Nova Zelândia, um jogaço, muito disputado, jogo, com placar muito parelho. A Nova Zelândia conseguiu vencer por 24-22 a Irlanda. França e África do Sul. A África do Sul ganhou por 19-10. Romênia 7, Fiji 26, Escócia 15, Austrália 21, Geórgia venceu a Samoa por 16-15, Espanha perdeu por 47 para o Japão, e a Itália também perdeu para a Argentina, 19-14 para os hermanos, e a Rússia perdeu para os Estados Unidos, 28-7. Canadá venceu Portugal por 52-8, Andorra venceu Dinamarca por 22-11. A Eslováquia perdeu para a Turquia por 55-3. No último jogo, País de Gales venceu Tonga 17-7. Copa do Mundo de Rugby League semifinais. A Austrália venceu Fiji por um contundente 64-0 e a Nova Zelândia venceu por um apertado 20-18 a Inglaterra. Para mais resultados, acessem www.portaldorugby.com. Estação Rugby Clube. Jogos do final de semana. Copa do Mundo de Rugby League. A final Nova Zelândia e Austrália e Inglaterra e Fiji na disputa de terceiro lugar. Giras, amanhã País de Gales versus Austrália em Twickenham e Barbarians versus Fiji. Copa Europeia de Nações, amanhã Chipre versus Áustria. Jogos do fim de semana na TV. Hoje, dia 29, Top 14, Perpignan versus Clermont, ao vivo no Band Esportes. Amanhã, dia 30, a partir das 7 da manhã, Série Mundial de Sevens no Band Esporte. Meio-dia e 25, ao vivo, Barbarians versus Fiji na ESPN+. 5h30 da tarde, VT de País de Gales versus Austrália na ESPN. E às 7h30 da noite, VT Barbarians versus Fiji na ESPN também.
Rodrigão, já escolheu o jogo que pretende assistir? Bom, amanhã particularmente eu vou à Estrela assistir a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens, organizada pela Soul Rugby e pelo pessoal lá do Centauros de Estrela. Um clube novo, mas com grande potencial, e a gente aposta que vai ser uma etapa muito divertida. Estação Rugby Clube. Lembramos que o SPAC está finalizando as inscrições abertas para a 21ª edição do Lions, dia 7 e 8 de dezembro, o maior torneio de Rugby Sevens do Brasil. Outras informações em www.spacrugby.com.br ou pelo e-mail lions@spacrugby.com.br. Estação Rugby Clube. A Federação Paulista encerra o ano e promove mudanças para 2014. Entre as mudanças está o aumento do número de equipes nas divisões. Para a primeira foram promovidos Jacareí, Wallis e Poli. Para a Série B, Corinthians, Fé e Tigres. Estação Rugby Clube. A Irlanda demonstrou interesse em sediar a Copa do Mundo de 2023. A candidatura seria conjunta com a Irlanda do Norte, assim como é a seleção de rugby. Belfast, Dublin, Cork, Limerick, Donegal, Londonderry, Kildare e Kilkenny seriam as sedes. A Irlanda junta-se à Argentina e África do Sul como países interessados. Estação Rugby Clube. Júlia Sardá, do Desterro e da seleção feminina, foi escolhida pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, como a melhor atleta do rugby de 2013. Ela receberá o prêmio em cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dia 17 de dezembro. Estação Rugby Clube. A Confederação Brasileira de Rugby anunciou a redução para 8 equipes no principal campeonato de 15 para 2014. Com a mudança, o Super 10 deixa de existir e volta ao Super 8. Ademais, a Copa do Brasil ganhará novos participantes. Estação Rugby Clube. A IRB incluiu no Hall da Fama novos integrantes. São eles do Wallabies, Thomas Senior, o abertura com 40 internacionalizações, John Tornett, Ken Copchpole, David Campesi e George Gregan. Do Lions, Robert Seddon, Bedrill Silverwright, Jack Matthews, Ronnie Dawson e Gavin Hastings. Estação Rugby Clube. A Costa Rica receberá Costa Rica receberá dia 30 de novembro e 7 de dezembro o Consur C, espécie de terceira divisão do sul-americano. Os jogos serão na cidade de Três Rios, aproximadamente 15 quilômetros da capital São José, no Liceu Franco Costarriquenho. Primeira rodada, depois de amanhã, dia 1º, domingo, com Costa Rica e El Salvador, e Equador e Guatemala. Dia 4 de dezembro, quarta-feira, Costa Rica e Equador. No outro jogo, Guatemala e El Salvador. Para finalizar, no dia 7, sábado, Costa Rica e Guatemala e El Salvador contra Equador. Estação Rugby Clube. E a seleção brasileira masculina de Sevens está em Dubai para jogar o Dubai International. Os comandados de Maurício Coelho jogaram contra os nigerianos do Racing, da capital de Lagos, os dinamarqueses do Vikings e os ingleses do Whalers. Outras seleções que participam, mas estão em outros grupos, são Tunísia, Geórgia, Seleção da França de Desenvolvimento, Alemanha e Emirados Árabes. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir um som, uma música a ser tocada aqui no Estação Rugby Clube? Então peça, rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. E você do rugby, tem uma banda, o pessoal do seu time faz um som? Mande e peça então a sua música para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. Estão na audiência do Estação Rugby Clube o Roy, de Boa Vista, Roraima, pessoal do Grua, de Manaus, Rodolfo Valério, de João Pessoa, na Paraíba. Estação Rugby Clube, programa que cresce cada dia e projetamos novidades para 2014. Fim de semana passado estivemos na Jornada Ovalada em Novo Hamburgo e conseguimos sentir o quanto o programa é ouvido. Lembranças também para o Moisés Cavalieri, o Monte, ouvinte assíduo do programa. Bom, para fazermos um programa melhor para você, querido ouvinte, mande suas críticas, elogios, sugestões e reclamações para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. E não esqueça do Quiz Sulbeck dessa semana, que mantém a pergunta: na história,
Quantos escoceses foram capitães do Lions? De novo, na história do Lions, combinado inglês, escocês, galês e irlandês. Na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram capitães? Se souber, manda a resposta do quiz Sulbeck para o seguinte e-mail, rugbyclub@globomail.com. O primeiro que responder leva a camisa do programa. Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. Essa é de Pierre Berbizier, árbitro de rugby. Se você não suporta o contato, então vai jogar tênis de mesa. Estação Rugby Clube. E com essa frase nos despedimos dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã tem reprise a partir das 11 horas da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, apresentação de Bruno Cardoso e presença mais que ilustre de Rodrigo dos Reis. Produção de Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Bom final de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby para a alma. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.